Olá, gente! Eu sou Fernanda, tenho 33 anos. Para quem não me conhece, eu sou confeiteira e empreendedora. Sou viajante nível hard, geminiana original, falo pra caramba e sou paciente frequente de terapia há 5 anos. Oi, pessoal, eu sou Ana Carolina, também tenho 33 anos, também sou geminiana, mas eu não sou original. Sou coordenadora de projetos sociais e faço terapia frequentemente há 6 anos. Nós somos amigas desde a época do colégio e como nós duas fazemos terapia, esse é um assunto bem recorrente no nosso dia a dia e a gente tem observado muito a dificuldade das pessoas com esse assunto e o quanto a terapia poderia ajudar muitas pessoas que ainda são relutantes. Então a gente resolveu fazer esse podcast /vídeo para quem sabe ajudar vocês e para registrar os nossos papos. Espero que ajude de alguma forma e quem sabe a gente não converta algumas pessoas para terapia. A gente sempre fala, né, que a terapia para nós é algo que nos dá muita coragem. Então fazer terapia é algo que só pessoas com muita coragem conseguem. Coragem do quê? De conhecer a si mesmo. Né? Então a gente quer trazer um pouquinho para vocês alguns resultados mais visíveis do que a terapia transformou na nossa vida. Porque a gente sempre ouve falar, você deve fazer terapia é bom, vai procurar uma psicóloga, mas na verdade a gente não sabe, ninguém explica pra gente por que isso é bom. Fica tipo um mistério, né? O que é a terapia? É um lugar escondido onde ninguém acessa. Então, o nosso objetivo é trazer para que todos conheçam essa tal terapia e possam, quem sabe, procurar um profissional que possa orientar aí nesse processo, o nosso processo louco dessa vida. Processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. Essa semana eu li uma reportagem da Valor Econômico e onde apareceu que em uma pesquisa feita, o Brasil lidera o ranking de países onde as pessoas são insatisfeitas com a própria vida. Alguns dados dessa pesquisa me trouxeram muita reflexão sobre o quanto nós brasileiros ainda não conseguimos nos encontrar nessa vida, enquanto pessoa. Os dados que mais me chamaram a atenção foram 58% das pessoas que responderam essa pesquisa se sentem pouco ou nada satisfeitos com a vida. Dessas pessoas, 41 sentem que não estão fazendo nada demais, nada a mais na vida para ser uma pessoa feliz. E aí, das áreas de insatisfação, o que mais é preponderante nessas pessoas pesquisadas, a insatisfação vem da profissão e na área financeira, que é o que mais gera essa angústia, essa dificuldade, né, de aceitar a si mesmo nas pessoas. E 75% dos brasileiros estão em busca do autoconhecimento. E aí você vê o que isso tem a ver com o nosso papo de hoje, né? O nosso bate-papo. O quanto a terapia pode nos ajudar e influenciar para esse autoconhecimento. Porque a gente precisa saber o porquê que uma profissão e a sua vida financeira impacta tanto em você ao ponto de você ser uma pessoa insatisfeita, né? O que isso traz de reflexão pra gente? Então a terapia, ela pode te ajudar. Não, calma aí, a minha vida não é só minha profissão, a minha vida não é só minha área financeira. Existem muitas coisas que eu preciso encontrar em mim e me conhecer. Então eu acho que 75% das pessoas querendo se descobrir, a gente já está muito, muito à frente aí do nosso tempo, né? Porque na época que nossas mães, avós
Imagina falar de terapia para mãe, né, amiga? Mas você acha que dentro desses 75% das pessoas, elas querem se descobrir, mas elas não vão atrás de como? Isso. Porque a gente fica achando que vai acontecer um milagre divino e que você vai se resolver com um passo de mágica. Ou então que os posts no Instagram, não que não ajude, porque ajudam, vão resolver. Ou você lê ali e você acha que, não, eu li isso aqui, realmente eu concordo. Só que é mais profundo, né? A cura é mais profunda, o processo é mais profundo. Então, assim, querer buscar é um ótimo passo, eu acho que é uma boa porcentagem. Porém, não é toda essa porcentagem que realmente busca por medo. A gente tem um preconceito com terapia, né? Que é coisa de louco, porque eu não preciso. E, gente, pra mim, terapia era tipo carteirinha de vacinação. Todo mundo tinha que ter. É obrigatório, tem que fazer. Porque é muita questão que a gente não sabe lidar, ou que vem do externo, da nossa criação, do que você vive, da sua família. O que não é ruim, porque torna o que você é. Só que dá pra ser mais fácil, dá pra ser mais leve. E aí, com a ajuda de alguém que estuda pra isso e que sabe te encaminhar, né, nesse processo, as coisas ficam bem mais fáceis, apesar de ser difícil, porque não é fácil. Não é fácil. Mas eu costumo dizer que não é fácil, mas é libertador, vale a pena. E dessas pessoas que não se sentem satisfeitas, o que acontece? O pesquisador, né, que fez toda que coordenou essa pesquisa, ele é um antropólogo, o nome dele é Michel Alcoforado. Desculpe se não estiver certo, senhor Michel, mas valeu a intenção. Eles fizeram uma pergunta para essas pessoas que eu achei assim muito interessante, e aí a gente se aprofunda um pouquinho nesse tema. Se você teve algum problema em alguma área da sua vida, como você buscou solucionar? E qual que foi o seu nível de satisfação no resultado? 29% das pessoas que responderam falaram que buscaram a terapia para solucionar o problema. E 6% dessas pessoas buscaram o coach. E hoje em dia, né, todo mundo conhece, o processo de coaching está em evidência, né? Tá bem forte aí esse processo. E aí o que acontece? Com relação à satisfação, 25% das pessoas que procuraram a terapia disseram que se sentiram satisfeitas com o resultado. E já 45% dessas pessoas que buscaram um coach para resolver os problemas da sua vida se sentem satisfeitas. E aí o que a gente pode concluir? Que o coach é muito mais eficaz do que o processo terapêutico, né? Essa poderia ser uma das opções. É claro que eu entendo que para algumas pessoas o coaching é uma coisa que faz mais sentido. Para um problema pontual faz muito sentido. Porque ele resolve, né, o problema pontual. E aí, nessa reportagem, uma psicóloga, desculpa, ela não é psicóloga, ela é professora, mas ela é especialista em psicologia junguiana. O nome dela é Lilian Wurzbach. Também não sei se está certo, mas a gente tenta. E aí é onde ela fala que se o coach for aplicado em uma determinada situação complexa, ele pode resolver o problema imediatamente, mas isso não quer dizer que esse problema não retorne depois, porque nós precisamos levar em consideração que todas as pessoas têm uma história de vida, e é essa história de vida que muitas vezes influencia o momento presente que nós estamos vivendo, né? Então, por isso que para nós, enquanto pacientes frequentes desse processo de terapia, foi muito mais importante do que resolver somente algo pontual, né? Muitas coisas que antes a gente não conhecia de nós mesmas, né? Hoje faz muito mais sentido.
Até porque eu acho que as pessoas buscam terapia ou coaching quando estão passando por uma situação X, que é o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o porquê que a gente buscou a terapia. Mas às vezes você nem sabe o que tem. Você tem uma insatisfação que nesse lance da idade, a porcentagem está insatisfeita. Com o que exatamente? A gente nem sabe explicar, você não sabe nem dar um nome para o que você está sentindo. Então como que você vai buscar um coaching se você nem sabe o que é? E aí na terapia você meio que trabalha o todo, né? Minha psicóloga fala muito que é casca de cebola. Você vai tirando casquinha por casquinha até chegar na fonte do problema, que é toda essa questão de construção de vida, né? Eu comecei a fazer terapia com 30 anos e até eu brinco com ela, falo, às vezes eu não quero mais. Ela falou, mas você se construiu 30 anos, você não vai se desconstruir em 4. Porque o processo é bem mais longo e eu acho que as pessoas ficam mais satisfeitas com o coaching porque a gente tem essa tendência a querer resolver as coisas pra já, né? Sim. Eu tenho disso também, assim, várias vezes na terapia eu pensava, estamos resolvendo o quê? Porque parece que não está resolvendo nada, mas aí às vezes a gente faz uma retrospectiva e aí faz nossa, lembra que você era assim e hoje você está assado? Você lembra que você pensava assim e agora você pensa assado? E tudo de uma forma mais leve, né? Vai tornando os processos mais leves e vai desconstruindo várias coisas. Hoje mesmo eu fiz um post no nosso Instagram, para quem ainda não conhece, @essa_tal_terapia, segue lá que a gente vai colocar bastante conteúdo. E falando sobre a desconstrução mesmo, é uma forma da gente se desconstruir de todas as nossas crenças e coisas que incomodam e a gente se liberta, né? E aí, mas esse processo é mais longo, é mais demorado, porém é mais eficaz. Muito mais eficaz, né? Não é um processo fácil, não é um processo que eu tenho uma metodologia. Então, hoje nós conversamos isso na terapia, então agora, a partir de agora, eu vou começar a fazer assim. Você também achava isso? Eu achava. Que a gente ia chegar na terapia e falar, por exemplo, o meu problema era autoestima. Tô com problema de autoestima, tá bom, então você faz assim, tá resolvido. Só que era o meu sonho, e eu sempre falo pra minha psicóloga, e agora você vai fazer o que pra resolver o meu problema? Não. O meu problema... Aí às vezes a Sandra fala, mas você lembra que você não faz mais isso? Em que momento a gente resolveu isso? Resolveu. Você não sabe exatamente pontuar, né? Não é igual um remédio. Você tá com gripe, toma um remédio, tá resolvido. Não. Vai acontecendo. Isso é engraçado, porque as pessoas, quem nunca fez terapia, não sabe como que é uma sessão de terapia. Sim. E nada mais é do que um bate-papo. Você paga pra conversar. É tipo isso. Esse mito que todo mundo fala, eu vou pagar pra ficar conversando? Vai. Isso que é o melhor da terapia, porque assim, a minha psicóloga sempre falava que eu precisava investir em mim. Então, isso de você pagar ali pra conversar com uma pessoa, para um profissional, né? Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que não é seu amigo que vai te julgar, porque as pessoas te julgam, elas dão a opinião delas baseada na experiência delas, na cultura delas, porque todo mundo tem uma bagagem, a gente tem que lembrar, né? Sim. Então vai ser tudo de acordo com a visão delas. Tanto que às vezes você tem um problema, você vai contar para um amigo tem uma reação, o outro amigo tem outra reação, aí você fica... E elas meio que conversam naturalmente, porque parece que não tá acontecendo nada, né? Mas elas têm o embasamento profissional técnico, teórico, e fora a bagagem também, né? Minha psicóloga já foi até psicóloga de cadeia, gente. Vamos combinar que o negócio e é interessante porque, assim, essa coisa de você investir o seu tempo e o seu dinheiro em nada mais, nada menos do que em você mesmo. Eu acho que isso foi uma das maiores conquistas, a minha psicóloga vai falar para vocês. Uma das minhas maiores conquistas foi entender que eu estava investindo em mim. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Pode parecer uma coisa natural. É porque não é palpável, né? Não você não compra, assim, você não compra um bem material. Então são várias coisas que a gente pode fazer por nós mesmos que não é palpável. Eu fui esses tempos fazer quiropraxia. É maravilhoso e é um investimento, mas assim, é um negócio que você vai lá, o cara põe sua coluna no lugar e você fala, a longo prazo eu sei que vale a pena, mas até a gente aceitar e entender esse processo, demora. É por isso que é um processo, né? Então, é importante pensar nisso. A terapia não vai resolver problemas pontuais. Então, eu entrei numa crise de depressão, por exemplo.
Eu vou na terapia 3 meses, tomo um remedinho lá que eu passo no psiquiatra, tal, resolvi meu problema. A crise de depressão. Faz terapia por 2 passou. meses. Passou, já saí de lá linda, maravilhosa e plena. Só que não. Não, gente, é um processo. E um processo demanda tempo, investimento. Você cai, você volta, você quer desistir muitas vezes. Quantas vezes, amiga, você não quis ir na terapia? 1 milhão. E é engraçado que a minha terapeuta sabe quando eu não quero ir, porque eu não quero ir. E aí, às vezes eu tenho que desmarcar por algum motivo, ela, não, vamos remarcar e tal. Ou então, não dá pra vir, não dá pra vir, tá bom. Agora, quando ela sabe que eu não quero ir, ela fala, não, então pode vir amanhã. Não, mas sabe que você fica dando um problema pra cada solução? Sim. Que ela sabe várias vezes. A gente tem uns altos e baixos, assim, né? Tem épocas que eu vou numa boa, tem épocas que eu reluto bastante. A minha psicóloga também é assim. Ela sabe. E eu sou uma pessoa muito disciplinada com horário. E se eu marco o compromisso, eu tô naquele dia, naquele horário. E dá pra contar nos dedos aí quantas vezes eu liguei pra ela e falei, hoje eu não vou, né? E aí ela já sabia que realmente eu não tava indo nesse dia porque alguma coisa aconteceu, eu não queria conversar. Ou a gente tá fugindo, né? Ou não, a gente tá fugindo de uma você não quer situação encarar complicada. Às vezes você nem sabe o que é. Às vezes eu falo, não sei, não tô afim. E aí, se eu vou, é nessa que falar, tá entendido. Porque aí vem alguma coisa à tona, algum papo, porque quando você tá em crise, tá acontecendo alguma coisa, você até quer ir. Às vezes, quando eu tava com algum problema em relação ou com a minha família, eu até quero ir, porque eu quero já, sabe, pôr pra fora, enfim. Porque às vezes também só falar já resolve, ela não precisa nem ter um parecer, né? E porque também não é toda sessão que existe um parecer, né? Não tem uma coisa, às vezes sim, às vezes a gente não. só precisa falar. Às vezes a gente só precisa chorar. Eu lembro até hoje, teve um dia que eu cheguei lá e eu chorava desesperadamente, né? Que uma situação tinha acontecido e eu só chorei. Aquela sessão eu só chorei. Eu só chorei uma vez. Nossa, amiga, parabéns! Olha, 4 anos e meio de terapia, eu só chorei uma vez. Você é forte. Você acredita? E problemas assim, tipo, questões minhas, assim, não foi nem, relação, terminou, não foi. Foi uma coisa nada a ver. Viu como nós somos geminianas, nascemos um dia após o outro e a gente é muito diferente, porque eu praticamente todas as sessões eu choro. Deve ser seu ascendente, amiga, você deve ter ascendente em câncer. O meu é ascendente em Libra, então eu sou bem despojada mesmo, eu quase não choro. Enfim, mas vamos lá, por que você começou a terapia? Olha, ontem eu fiz uma retrospectiva, né, do porquê que eu tinha começado, todo o processo, e aí eu pensei várias coisas em falar, e aí hoje eu fui na terapia e conversei com ela. Acabou de chegar na terapia, inclusive. A minha é só E conversei com ela sobre, e aí vieram outras coisas, que aí você acaba resgatando tudo aquilo, do porquê que você iniciou aquele processo. Você perguntou pra ela por que você começou? Perguntei. Porque na verdade assim, não é que eu perguntei, eu fui falar pra ela que eu iniciei a terapia com 21 anos, né? Foi o meu primeiro processo de procurar uma profissional que pudesse me orientar ali num caminho. Eu estava num processo muito difícil de escolha de vocação de vida. Então eu não sabia se eu casava, se eu comprava uma bicicleta. É porque com 21 anos, né, gente, não é pra saber. Eu só descobre isso depois de velha, mas tudo bem. Então, eu ainda eu não tinha uma profissão estabelecida, né? Eu trabalhava num local que era um local onde eu me sentia abusada, não é abusada, mas onde eu sentia uma insatisfação ao ponto de sentir um pouco de humilhação, né? Eu me sentia uma pessoa humilhada realizando aquele tipo de trabalho. Mas não pelo trabalho em si, por todo o contexto que englobava aquele local, né? E nesse tempo eu também participava muito da igreja. Eu era uma pessoa muito ativa na igreja, católica, né? Frequentava grupos de jovens, fazia trabalhos voluntários em asilos, com pessoas em situação de rua, e fiz um caminho de descoberta vocacional com as missionárias da paróquia onde eu frequentava, né? Então, claro que a sua missão era ser freira. E aí, missionária atua no mundo, né? Então, assim, elas são
freiras, mas não são as convencionais, que ficam no convento, que só rezam. Não, elas são pessoas consagradas a Deus, que vivem no mundo. Então pode trabalhar, pode, né, tudo, só que tudo que envolve a vida delas é para evangelização. E aí eu me encontrava muito nesse local, né? Me fez muito bem. Mas quando a gente começa, quando você tem 20 anos, você começa a pensar, meu Deus, e daqui 10 anos, e se isso não for para mim? E se eu quiser constituir uma família e não quiser ser religiosa? E aí a minha cabeça entrou em pane. E conversando com uma colega que também fazia parte ali daquele grupo, ela me indicou uma psicóloga. E aí eu fui sem resistência nenhuma, eu nunca tive resistência à psicóloga. Não sabia muito bem o que esperar, eu não conhecia, nunca ninguém no meu convívio tinha procurado, tinha falado de psicólogo. Mas eu fui. E aí foi um processo curto, né? Eu acredito que eu fiquei em torno de 2 anos. Então, depois desses 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, eu precisei retomar. Depois você tinha me perguntado. Não, por que você voltou depois desses 2 anos? Então, depois desses 2 anos, eu já era uma pessoa formada, né? Já era assistente social, já tinha um emprego onde me garantia uma certa estabilidade. Não tinha possibilidade de eu ser mandada embora. Eu era a única assistente social de lá. Gostava muito das pessoas que trabalhavam comigo. Era um local muito harmonioso de se trabalhar. Então tava tudo perfeito. Tava tudo maravilhoso. Mas eu ainda sentia uma insatisfação. E um pouco antes de eu voltar para a terapia, eu tive um relacionamento com uma pessoa, um relacionamento abusivo, que fez muito mal pro meu psicológico. E mesmo assim, não foi esse o motivo pelo qual eu voltei. Assim, o motivo real, assim, verdadeiro, do que eu cheguei a falar pra minha psicóloga. Qual que era a minha queixa? Eu achei que era por causa do rompimento desse relacionamento. Mas aí, como psicóloga, tem memória boa, ao contrário de alguns celulares. Acho que eu tenho que dar uma pausa aqui que acabou a memória do meu celular. Ela lembrou que a minha queixa inicial foi pela minha insatisfação no trabalho. Então, olha que coisa engraçado, louca. você tinha um relacionamento abusivo e ainda assim não era esse o motivo. E era o trabalho que estava tudo perfeito. Tá vendo como a gente às vezes não sabe nem nomear, que é o que a gente falou no começo. A gente não sabe nem nomear o que a gente sente, Exatamente. né? O porquê que a gente quer buscar essa. O que é essa insatisfação? O mais óbvio seria você jogar nessa relação. E não foi o óbvio. E não foi. E eu sempre tive uma relação com o trabalho muito louca, assim. Porque quando eu estou trabalhando em algum lugar, eu mergulho de cabeça, eu deixo tudo em segundo plano e a minha prioridade sempre é o trabalho. E isso aconteceu até recentemente. E eu já faço terapia há quase 7 anos. Há quase 7 anos. E somente agora que eu estou ressignificando o meu relacionamento com o trabalho. Não é interessante? Que foi a sua queixa inicial. Que foi a minha queixa inicial. Mas é muito louco, às vezes eu percebo isso também. Tem algumas coisas, porque você vai por um motivo, e aí aparece um monte de outros motivos no meio do caminho, até porque você tá fazendo e tá vivendo, né? Então, não tem como separar o mundo pra se tratar. Sim. E aí, às vezes eu acho que tem algumas coisas que é rápido, tipo, às vezes alguma queixa que eu levei, alguma coisa que aconteceu, que ela me falou alguma coisa que foi um gatilho rápido, eu aceito rapidinho e tal. E tem algumas coisas que a gente fica ali, insistindo naquela tecla, insistindo. Às vezes até eu canso, falo, gente, mas de novo a gente tá falando sobre isso. Eu, no caso, né, porque quem tá falando sou eu. Mas nem eu tô mais aguentando esse assunto. E eu acho engraçado que a minha terapeuta, ela tem uns trejeitos. Eu não sei se é isso, mas pelo que eu percebo, a gente conversa de frente a frente. Não é essas terapias, tem essa, não é um divã. A minha não é um divã que você deita de costa. Não, a gente senta frente a frente em cadeiras, poltronas.
E aí, às vezes, quando eu percebo quando eu tô insistindo muito no assunto, ela apoia os braços assim, e aí ela olha bem no fundo dos meus olhos. Quando ela faz esse movimento, ela agora fodeu. Só vai ver quem tá assistindo o vídeo, quem tá vendo o podcast. Só pelo trejeito dela, porque a gente insiste muito, você vê, desde o começo você tá com a mesma queixa e você ainda tá trabalhando. E agora com um pouco de visão de que tá saindo desse limbo, né? Agora sim eu tomei consciência daquela situação, porque eu acho que é isso. O nosso processo de terapia é muito do você tomar consciência daquilo que está acontecendo. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento que eu cheguei e pensei assim, o meu trabalho é prioridade na minha vida, e não precisa ser, e não tem que ser, porque trabalho é só trabalho. E é claro que tem muitas coisas por trás, né? A gente sempre fala que eu me sinto uma pessoa valorizada pelo meu trabalho. Então, assim, um dia ela me perguntou, se você me encontrar na rua e eu não for mais psicóloga, você ainda vai gostar de mim do mesmo jeito? Eu falei, sim. E você, se você não estiver trabalhando, você acha que as pessoas vão olhar pra você e vão gostar de você do mesmo jeito? Eu não sabia. Porque o meu valor estava totalmente atrelado ao fato de eu estar ou não trabalhando. Então, eu estou trabalhando, eu sou uma pessoa que o meu marido vai gostar, por exemplo. Agora, se eu não estou trabalhando, ele vai querer me largar, porque eu não faço nada. Ele não vai emprestar. Ele não é trabalhando qualquer trabalho, é trabalhando CLT bonitinho, porque hoje em dia a gente tem N formas de trabalhar, né? Exatamente. E aí, às vezes, pra quem empreende como eu e você agora, no começo eu também sofri. Quando eu comecei a empreender, isso pode ser assunto para outro podcast, mas era mais ou menos isso, parecia que eu não estava trabalhando. Porque você não estava num trabalho fixo, não está no CLT ali, com todos os direitos. Não sai de casa todos os dias. Naquele horário. Não tem a mesma renda todos os meses. A gente vai conversar sobre isso, que eu passei muito perrengue com a bombolha e a terapia me ajudou muito nesse sentido. Eu me sentia mal por não trabalhar de segunda-feira. E hoje eu acho o máximo, porque eu vou pra praia de segunda-feira enquanto as pessoas estão trabalhando. Então, e foi na terapia também que eu consegui desconstruir isso. E você começou a terapia por quê? Eu comecei por causa não sabia exatamente o nome, né? Hoje eu sei que é por causa da minha autoestima. Eu, em 2015, entrei num processo de fazer cirurgia bariátrica. Pra quem não me conhece, eu já fui bem mais gordinha. E a vida inteira, né? Fui gordinha. E aí, depois que eu saí do meu emprego CLT e comecei a empreender, eu comecei a ter várias angústias e ansiedades e não sabia resolver. Comecei a engordar mais do que eu já era gordinha. E comecei a ir atrás do processo de fazer cirurgia bariátrica. No processo, para você conseguir a autorização do convênio, você precisa de um laudo terapêutico dizendo que você está apto, que você precisa fazer a cirurgia. Mas isso é fácil, quem está pesquisando sobre a cirurgia vai jogar no Google, você encontra várias clínicas que te dão esse laudo. E eu consegui dessa forma, fui numa sessão lá rapidinho, a médica me analisou em meia hora e me deu o atestado que era o que eu precisava. Só que aí meu médico, eu lembro muito da cara dele, ele falando, olha, só que eu vou operar seu estômago, eu não vou operar sua cabeça, então é melhor você procurar um tratamento. E eu não sei porquê, eu acabei seguindo, porque a maioria das pessoas que eu conheço que já fizeram bariátrica, ninguém faz terapia. Todo mundo que eu conheço, na verdade, não faz. E eu acabei seguindo o conselho dele, aliás, sou super grata ao Dr. Rizzi, maravilhoso. E aí fui na terapia uma semana antes da cirurgia e a gente conversou, ela logo identificou que era a questão da autoestima. Inclusive a gente conversa sobre isso até hoje, que ela fala, você achava que você ia resolver sua angústia, sua ansiedade quando você ficasse magra. E isso não aconteceu. Aí quando eu emagreci, eu não fiquei feliz do mesmo jeito, porque eu tinha essa mesma questão, né? Eu achava que ninguém ia gostar de mim, eu tinha que agradar todo mundo, porque eu era gordinha. Eu me via muito mal, com uma autoestima muito ruim. E aí na terapia a gente foi trabalhando isso. E aí até conversei com ela semana passada também, pra lembrar, porque eu também não lembrava. Eu lembrava que era por causa da cirurgia, mas eu não lembrava o diagnóstico em si. E aí isso foi se desconstruindo ao longo desse tempo todo, várias coisas no caminho. Tudo que vai acontecendo a gente vai, né, colocando no bolo. Até hoje não tenho nenhum sinal de alta. Até porque eu penso, eu tô, sei lá, 85%
curada, digamos assim. Talvez eu acho que eu nunca vou me curar de fato, porque é isso, né? São anos nessa construção, sempre acreditando que, porque você é gordinha, você não tem lugar na sociedade. Hoje eu sigo vários perfis, entendo muito bem o meu lugar no mundo, que eu acho que essa é minha maior conquista na terapia, é saber o meu lugar no mundo, saber que independente de eu ser gorda, ser magra, eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu valor, assim como você. Além do trabalho, você tem o seu valor, sim, né? E, enfim, foi por causa da minha autoestima. E aí você fala, Fernanda, mas aí resolveu, né? Não resolveu, gente. Não emagreci o que eu ia emagrecer. Eu cheguei a ficar bem mais magra do que eu tô hoje, inclusive, mas a gente acaba voltando um pouco, é natural. Mas eu não fiquei com o corpo que eu imaginei que eu ia ficar, porque eu achei que ia ficar paniquete, né? Não fiquei. Gosto do meu corpo hoje? Não gosto da minha barriga, de repente, mas leva ela pra praia mesmo assim. Sabe, eu aprendi, eu aprendi a me gostar, aprendi a me entender, aprendi a aceitar que as pessoas são diferentes, que não é ser magro ou ser um palito, de repente você tem mais peito, tem mais bunda. E é um processo longo que ainda está em desconstrução, porque sim, às vezes eu me pego ou me julgando ou julgando o outro pelo corpo, enfim, é uma coisa que eu tento muito, mas que ainda existe em mim, sabe? Não tem como eu negar, falar, não, imagina, eu tô super curada, não tô. Só que dentro de todo esse processo vem uma onda de coisas que a gente pode pontuar e colocar aí para outros assuntos de podcast. E, enfim, mas pra mim foi desmistificar mesmo. Eu achava que terapia era esse negócio de divã, essa coisa, achava que ela ia me dar as respostas mágicas, que eu ia chegar lá, tô com isso, então toma isso, tá tudo certo. E não foi, né? Foi um processo. É um processo muito longo, muito difícil. Eu acho que o processo, a riqueza maior do processo de terapia é justamente esse, você saber que ninguém vai te dar nenhuma resposta da sua vida, né? Ninguém vai te falar, faz assim ou faz assado. A questão é que as escolhas são nossas, a consciência é nossa, né? A gente toma as rédeas da nossa vida. A gente toma, se empodera, né? Empoderamento tá aí a palavra. E eu acredito que seja isso. Você tem essa autonomia para escolher o que você quiser, para fazer o que você quiser, para ter barriga, não ter barriga. Você escolhe e você encontra o seu papel no mundo, né? Eu acho que essa questão da autoaceitação e da autovalorização é o que mais pega pra mim, assim, e é o que sempre esteve presente em todo o meu processo, até hoje, né, que eu ainda não estou preparada para minha alta. A questão de tomar as rédeas da vida é uma das coisas que eu mais gosto o meu prêmio da terapia, porque é muito difícil, porque aí você é responsável por tudo, né, pela sua vida. Então você não pode, é muito mais fácil colocar a culpa no amiguinho, terceirizar a culpa é maravilhoso, mas não resolve o problema, não resolve a sua situação. E quando você tem as rédeas da sua vida, você que tem que resolver. E é excelente, né? Pra mim, a maior sacada da terapia é essa. É poder se auto-resolver. O que eu aprendi muito foi dialogar comigo mesmo, a negociar comigo. Que é uma coisa que tem vários processos, que tem alguns processos que eu acho que é natural, que dá uma chavinha, se resolve, você não liga mais para aquilo e pronto. Aquilo não é mais importante, né? Mas tem vários processos que não são assim, mas que eu aprendi a negociar. Então, várias vezes eu fico meio ansiosa, meio neurótica, aí eu mesmo consigo, Fernanda, para. Sabe tipo o anjinho e o diabinho aqui, um cada lado do ombro, né? Então, mas tá acontecendo isso, você não vai fazer nada, relaxa, não tem nada, não precisa pôr esse problema nesse tamanho, não precisa dar essa importância. Então eu acabo eu mesma conversando comigo. Sim. E aí são alguns processos que eu acho que não vai ser natural. Algumas coisas que me incomodam, acho que vão sempre me incomodar. Uhum. Mas eu aprendi a dialogar, a negociar. Hoje tá bom, tem dia que fala, foda-se, hoje eu quero ficar de mau humor por causa disso e eu vou ficar e pronto. Uhum. Mas eu tô consciente de que eu tô de mau humor por causa daquilo. Nem precisava, mas se eu tô afim, eu tô afim. Sim. E tem dia, a maioria dos dias eu aprendi a negociar. Pra mim a grande sacada foi essa, o negociar, muita coisa incomoda, muitos problemas vão aparecer, que é a questão da diferença, né, da terapia e do coaching. Quando você resolve uma coisa pontual, você resolve uma coisa, mas a vida tá acontecendo o tempo todo, né? Inteiro, e aí não tem como
você fugir, assim, aí toda hora você vai ficar buscando a solução para aquela coisa, sendo que você pode, de uma forma geral, aprender a lidar. Foi até o que eu postei hoje, a gente aprende a lidar de forma mais leve com os acontecimentos, porque vai acontecer, vai ter problema, você vai perder parente, você vai perder emprego, vai ter coisa muito legal, porque às vezes a gente não sabe lidar nem com as coisas legais. Eu não me julgava merecedora de um monte de coisa. E hoje, passando por algumas situações, eu já não me julgo mais, sabe? Antes eu ficava, ai meu, tá muito bom isso aqui, vai dar errado. E hoje eu falo, não, tá bom porque tá bom mesmo e é bom. Tipo, a vida é boa e tá... Eu mereço isso, eu mereço ter conhecido essa pessoa, eu mereço esses amigos, eu mereço viajar. Pra quem me conhece, eu viajo muito e eu fico muito espantada, falando, meu, olha quanto lugar legal que você já foi. E que bom, né? Que bom que você tem essa oportunidade, esse privilégio, essa audácia, porque tem um monte de gente que tem oportunidade e não vai, e não faz. E eu fiz, e é mérito meu, e por que não? Né? Aceitar, acho que pra mim o grande tchan é esse, e enfim, se a gente podia falar alguma coisa pra incentivar, vá. Procure. Toma coragem, respira fundo e começa. É um começo, é bem gratificante. Existem vários tipos de terapia, a gente vai abordar esse assunto também. A gente fala muito da terapia, da nossa terapia, porque é o mesmo estilo de ir na terapeuta, sentar e conversar, mas existem vários tipos que eu acho que a informação tá aí, a internet tá aí. E a gente tem como buscar, né? Só tem que ter coragem, um pouquinho de coragem. É importante descobrir o que faz sentido para você, né? Existem várias linhas da terapia, existem várias formas de você buscar ajuda. Então, por que não buscar algo que faça sentido, né? A terapia faz muito sentido para nós gostamos muito, nos enxergamos hoje muito diferente do que éramos e por isso a gente quer sempre... compartilhar com as pessoas essa grande oportunidade que a vida dá pra gente, né? Então, eu acredito isso. Vá, busque e se sinta uma pessoa corajosa, uma pessoa audaciosa, uma pessoa que está investindo na sua saúde mental, porque isso melhora a sua convivência consigo e a sua convivência com todos ao seu redor. Por mais que a gente queira, muitas vezes, que todas as pessoas ao nosso redor vão para terapia... Meu sonho. Não é... A gente não consegue resolver o problema de todo mundo, né? Cada um tem que se enxergar e ver a necessidade. Nossa, esse é um bom assunto também, né? Como que a gente não lidar. resolve o problema das pessoas. E isso é tão libertador, você descobrir que você não resolve o problema de todo mundo. Isso. Porque aí você fica só com os seus, é muito mais fácil, é muito... É um peso, mas é muito melhor ser só esse peso, né? Porque a gente quer carregar o mundo nas costas, quer levar todo mundo pra terapia, quer, né, propagar aí as coisas que nos fazem bem, mas nem todo mundo se sente bem com o que a gente sente. E cada um tem seu timing, acho que é tipo academia, né? Tem gente que gosta de crossfit, tem gente que gosta de musculação, tem gente que gosta de dança. Eu não me descobri até hoje em lugar nenhum. Eu até sei o que eu gosto, mas eu vou postergando, vou procrastinando. Enfim, mas acho que é o timing também. É o descobrir o que você gosta com o timing da hora certa. É isso que eu ia falar, porque como eu tive os dois processos, e eu percebo que o meu segundo processo com a segunda psicóloga, eu tive e tenho muito mais maturidade para entender muitas coisas do que eu tinha no primeiro. Faz né? sentido. Então, com certeza, coisas que provavelmente apareceram na outra vez que eu fiz a terapia, Você não lhe deu. eu não consegui resolver, lidar, tomar consciência. E aí eu precisei dessa maturidade, né, de buscar mesmo, de crescer e de ser o meu tempo, para eu entender várias coisas. A gente precisa do nosso timing e se identificar com o processo, né? Sim. Porque existem várias opções. Enfim. Então é isso, pessoal. Por favor, mandem e-mail pra gente, caso vocês queiram fazer algum comentário, contar a sua história, dar dicas, alguma sugestão de tema que vocês têm interesse em saber com relação ao processo terapêutico.
por favor, nos escrevam o e-mail da... essatalterapia@gmail.com. Segue a gente no Instagram, essa tal terapia. A gente vai ficar postando algumas coisinhas lá. Participem das enquetes, ajuda a gente a crescer esse podcast. E quem sabe a gente atingir algumas pessoas, se não for buscando a terapia, quem sabe com os nossos papos não chega aí alguns cliques para vocês e vocês conseguem também levar a vida de forma mais leve. Isso aí, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, até a próxima.